Ok, vamos dar seguimento aqui à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos caminhando já para a parte final dessa carta, ainda que cada capítulo seja um desafio e não vamos terminar tão logo, porque há muito assunto a ser tratado em cada capítulo. Mas já estamos caminhando para o final. E quem tem acompanhado nossa série aqui, sabe que essa carta faz parte de um grupo de escritos especial que dentro do Novo Testamento é chamado de cartas da prisão. Nós chamamos assim, né? Porque são cartas que foram escritas por Paulo quando ele esteve preso em Roma. Nessas cartas, o autor vai trazer uma riqueza muito grande, tanto doutrinário, do ponto de vista doutrinário, quanto teológico, e vale muito a pena o investimento de tempo e dedicação ao estudo dessas cartas, desse material, e é o que nós estamos propondo aqui, um investimento de tempo, no maior conhecimento de Deus, da doutrina cristã, investimento do nosso crescimento espiritual e maturidade cristã. Então, durante a nossa jornada aqui, nós temos explicado exaustivamente o porquê da prisão de Paulo. Caso você tenha desejo de conhecer os pontos introdutórios dessa série, você pode depois assistir as lições anteriores que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, ICNV Cabo Frio. Basta você procurar lá e assistir os vídeos, ok? Então, qual é o ambiente do nosso texto de hoje? Nas últimas lições, nós temos visto aqui como Paulo trabalha o lado prático da nova vida em Cristo Jesus. Ele mostra como esse novo tipo de existência que Cristo nos deu deve impactar no nosso viver diário. É algo que nós devemos levar para a vida prática, para o dia a dia. Como devemos viver o dia a dia a partir da vida nova que recebemos. Então, primeiro, Paulo vai mostrar como nós devemos nos comportar nos nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja, na perspectiva da vida cristã, como povo santo de Deus. Então, ele mostra ali, sobretudo, que nós devemos trabalhar por uma vida piedosa, uma vida que privilegie a consagração diante do altar de Deus, uma vida que busque comunhão mais íntima com Deus e também com a própria igreja, uma vida que busque o caminho da maturidade cristã, pois assim como nós precisamos amadurecer do ponto de vista físico, né, precisamos crescer fisicamente, crescer mentalmente, para sermos considerados adultos, assim nós precisamos também amadurecer espiritualmente para sermos considerados cristãos de fato. Então, existe um progresso que deve ser buscado, um crescimento, não é? E assim, ele também vai mostrar como nós podemos, com isso, contribuir com a saúde e o bem-estar da igreja e que ferramentas nós temos para isso, os dons espirituais, que Cristo nos dá, tanto individualmente quanto na perspectiva do corpo, né? Do grupo, da igreja. E Paulo explica, então, como isso nos ajuda a desenvolver essa comunhão que faz da igreja um lugar agradável, alegre, um lugar saudável para se viver, um lugar onde os frutos do Espírito Santo são vistos. Então, ele abordou esse assunto no capítulo 4, de 1 a 16. Em seguida, ele nos adverte sobre a necessidade de nós abandonarmos a nossa vida antiga, a nossa velha natureza, que foi subjugada pela vida nova que Cristo nos deu, mas ainda não foi destruída. Ela ainda existe dentro de nós, junto com a nova vida que Cristo nos deu. Então, quando nós fazemos tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, isso quer dizer que nós estamos dando lugar à vida velha, à natureza velha que nós ainda carregamos. Paulo vai falar dessa luta entre a vida nova e a antiga, no capítulo 7 da carta aos Romanos. Então, quando nós ministramos a lição que falava a esse respeito, nós chamamos a atenção para uma dinâmica textual que Paulo vai usar,
de tirar e colocar, né, de deixar e buscar, onde ele fala de como o nosso estado de vida anterior não pode ser agora continuado na nossa vida nova, não pode ser mais reproduzido na nossa vida nova. Ou seja, não basta tirar da vida aquilo que não serve aos propósitos de Deus, é necessário também colocar outras coisas que têm a ver com aquilo que Deus quer que nós façamos e vivamos. Então, isso se assemelha bastante ao trabalho de um exército, por exemplo, né? O exército, quando ele toma na guerra um determinado trecho do campo de batalha, se ele, depois de ter tomado aquele trecho, não deixar ali uma guarnição para manter aquela zona como uma zona ocupada, o inimigo virá e vai retomar aquilo que foi tirado dele, não é? Assim é a nossa vida espiritual. Sempre que nós tiramos velhos hábitos da nossa vida, nós precisamos colocar novos hábitos no lugar. Do contrário, os velhos hábitos voltam e tomam de novo o lugar que nós tiramos deles. Né? Então, assim Paulo usa aqui essa metáfora para facilitar o entendimento, né, de tirar a roupa velha, que é a velha criatura com as suas paixões e desejos maus, e vestir uma roupa nova, que fala sobre o homem novo segundo Cristo, regenerado pelo Espírito Santo. Então, nessa linguagem que Paulo usa, se nós fôssemos aplicar uma imagem mais nossa, mais atual, mais contemporânea, digamos assim, nós poderíamos dizer que isso significa queimar as pontes que nós já atravessamos na direção de Cristo e construir caminhos novos que nos levem à vontade de Deus para nós. Então, depois disso, Paulo vai trazer exortações, né, ilustrativas a respeito do que significa viver como nova criação em Cristo. Ele fala primeiro sobre os maus hábitos que nós tínhamos quando éramos homens comuns, pessoas comuns como todos aqueles que vivem sem Deus: mentir, alimentar a ira, roubar, né, dizer palavras sujas. E ele mostra que se os cristãos continuam fazendo essas coisas, as consequências que vêm sobre eles, sobre os cristãos, são danosas. E ele fala de duas. Primeiro, o cristão dá lugar ao diabo na sua vida. E segundo, ele entristece o Espírito Santo, no qual foi selado para o dia da redenção. Então, cada um desses maus hábitos faz parte da vida velha, e Paulo apresenta um contraponto, mostrando como deve ser o novo comportamento cristão. E na nossa última lição nós falamos bastante sobre como ele aprofunda essa exortação ética, falando sobre especificamente os vícios relativos ao sexo desvirtuado, o sexo corrompido. Então, o Espírito Santo condena a imoralidade sexual e toda forma de sensualidade torpe, baixa, indecorosa. É interessante que, na época em que uma certa apresentadora de TV fazia muito sucesso, e ela trabalhava com crianças, era um programa infantil, essa apresentadora já começava a esboçar um discurso e uma prática de deturpação da pureza do coração das crianças, já inserindo ali, iniciando as crianças na arte da malícia, da imoralidade, da indecência, né? E eu me lembro claramente que tinha uma certa dança que essa apresentadora ensinava, que era chocante para os crentes, né? Até que um dia eu fui fazer uma visita e vi que tinha uma criança na casa onde fui visitar, e essa casa era uma casa de cristãos, e essa criança estava fazendo a tal dancinha. E eu fiquei muito, muito chocado com aquilo. Mas foi um momento em que Deus, né, me abriu os olhos para entender que a igreja não é o céu na terra. A igreja é um hospital, onde todos nós estamos num processo de cura, de restauração, de cuidados, mas como pacientes nós precisamos cooperar com o médico dos médicos,
com Jesus, porque ele não quer apenas trazer remédios para nós, ele quer trazer a cura. E para isso nós precisamos contribuir. E é o que Paulo mostra aqui, que como cristãos nós precisamos contribuir. Então ele lança desafios, ele traz advertências, ele diz, olha, ninguém que vive nessas práticas recebe herança no reino de Deus e de Cristo. E segundo, todos os que praticam essas coisas estão sujeitos à ira de Deus. Então ele está trazendo advertências sérias porque ele ama a igreja, porque ele quer que a igreja se livre desse tipo de consequências. Então, no domingo passado, falando sobre o texto de capítulo 5, 3 a 7, nós trabalhamos com uma analogia, com a qual nós vamos seguir hoje, que se refere à série Guerra nas Estrelas, ou Star Wars. E nessa série o foco do enredo recai sobre o quê? Quem lembra? Quem assistiu o filme? A Ordem Jedi contra o lado sombrio da força, não é? Aquele... Lembra desse sonzinho? Né? Todo mundo que escuta isso já sabe do que se trata. Tinha uns brinquedos do bazar guardados lá em cima, e tinha o Lord Vader, e eu não sabia que estava ali. Aí eu mexendo nas coisas, daqui a pouco eu comecei a escutar. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu fui olhar o brinquedo, sem querer eu toquei no brinquedo, liguei sem ver, o negócio começou a fazer esse barulho, e eu tomei o maior susto. Falei, meu Deus do céu, Lord Vader aqui presente. Então, nós propusemos essa analogia com base em especificamente 2 versos dessa carta, onde Paulo ilustra, né, com uma imagem muito forte tudo que ele tem dito sobre o engajamento do crente na luta contra o velho homem. Então, a imagem diz respeito ao conflito entre a luz e as trevas. E é com esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Nós mostramos já desde a lição passada que a Bíblia faz muitas referências a essa luta do fiel, daquele que teme a Deus, né, para buscar a vontade de Deus diante do desafio que significa viver como alguém que teme a Deus, que ama a Deus, mas ao mesmo tempo tem esse lado sombrio no seu interior que ainda deseja as coisas desta vida, deste mundo, que contrariam os propósitos de Deus. Então nós mostramos alguns princípios que vão ser usados lá, que são usados no Antigo Testamento, né, como os 2 caminhos, o caminho que leva à vida e o que leva à morte. Citamos ali Deuteronômio 28 a 30, né, servir a Deus ou aos falsos deuses, que é uma escolha inescapável, ninguém pode escapar de fazer essa escolha, todos têm de fazer de algum modo. E nós citamos o texto de Josué 24, na Assembleia de Siquém, quando Josué diz para o povo, hoje vocês têm que tomar uma decisão, escolham a quem vocês vão servir. Se a Deus, então sirvam a Deus com fidelidade. Se Baal, então vão embora de uma vez. E façam isso. E também falamos o quanto isso se assemelha e se encaixa dentro dessa perspectiva de andar na luz ou nas trevas, de seguir a luz ou o lado sombrio. Então, hoje, a segunda parte da porção bíblica em destaque, nós veremos que o texto trata diretamente sobre esse conflito, filhos da luz e filhos da desobediência. Filhos das trevas, do mundo sombrio, é isso que significa ser filho da desobediência. Então não se trata, irmãos, de uma luta de nós contra eles, mas de nós contra nós. É uma luta que travamos aqui dentro. Eu luto contra mim mesmo. O novo homem em Cristo Jesus que vive em mim luta contra a velha natureza que ainda reside no meu interior. E essa é uma luta que na qual nós devemos nos engajar como cristãos. Ok? Então vamos fazer a leitura do texto, Efésios 5, de 8 a 14, e depois vamos orar. Diz assim a palavra de Deus, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade,
justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra santa, pois ela é palavra de vida para nós. Pedimos a inspiração do alto, a inspiração do teu Santo Espírito, para que nós possamos, neste momento juntos, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vontade, dos seus propósitos para nós, à luz dessa carta e dessa porção da carta que estamos estudando agora. Pedimos a tua direção, a tua ajuda, pois sem ti, Senhor, nada podemos fazer, sem ti não podemos entender, compreender, ó Pai, e sermos edificados pela tua palavra. Ajuda-nos, portanto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na lição anterior, Paulo apresenta 2 motivos pelos quais os cristãos, então, devem se afastar da imoralidade sexual. Da impureza e da avareza, que também a gente pode chamar de cobiça. Como nós já mencionamos hoje, esses 2 motivos quais são? Ninguém que vive nessas práticas tem herança no reino de Cristo e de Deus, e todos os que praticam essas coisas estão sujeitas à ira de Deus. Na nossa sequência, a carta vai destacar ainda outro motivo para nos afastarmos dessas práticas reprovadas por Deus, que é o motivo de incompatibilidade. Paulo diz que essas práticas são incompatíveis com a nossa vida nova que recebemos de Jesus Cristo. Elas não têm a ver com a nova criação. Elas têm a ver com a vida velha. Então, nós vemos aí que a maneira como essa seção vai trabalhar o texto se assemelha a um sermão, como se Paulo estivesse pregando, especificamente um sermão baseado em cima desse tema. E dos versos 8 a 11, primeira parte, ele vai descrever ali a nossa nova condição de recriados em Cristo como uma vida na luz. A vida na luz é descrita em oposição à nossa vida antiga, que é chamada aqui por Paulo de vida nas trevas ou vida na escuridão. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que vai do verso 11, segunda parte, até o 14, vai focar na reação da luz diante das trevas. A luz reage às trevas. E como a luz expõe a escuridão e tudo aquilo que é praticado nas sombras, em segredo. Por isso, o texto de hoje é um texto desafiador para nós, porque ele vai falar sobre coisas que têm a ver conosco, coisas que fazemos, coisas que praticamos muitas vezes inconscientemente, mas que ainda assim precisam ser iluminadas pela presença de Cristo em nós, para que nós possamos avançar na nossa caminhada cristã. Então ele termina a sessão anterior advertindo seus leitores a não participarem das práticas dos filhos da desobediência. Agora ele começa o verso 8, explicando o porquê. Ele diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então, ele completa dizendo: vivam como filhos da luz. Aqui caberia um pois, Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, pois, como filhos da luz. Se são luz no Senhor, se vocês são filhos da luz, então vivam como filhos da luz. E aqui, nós já havíamos antecipado na última lição que
essa analogia de Paulo, estar nas trevas ou na luz, significa viver sob a orientação da nossa vontade pecaminosa, que é uma vida nas trevas, ou viver sob a direção da vontade de Deus, andar na luz. E a linguagem que Paulo usa para falar da vida nas trevas, então aponta para um comportamento que vai além de uma simples relação casual com as trevas. Não é um tropeço. Aqui ele fala de coisas que têm a ver com uma vida continuada, com uma prática continuada. Ou seja, não se trata apenas de estar na escuridão eventualmente, mas de ser escuridão. Veja que ele diz aqui, olha, versículo 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então aqui não é uma questão de estar, mas de ser. É um estado, é ter a existência definida por esse comportamento obscurecido, não é, nos pensamentos, na compreensão da realidade a partir da luz de Cristo, em palavras, em ações. Ele está lembrando aqui o que foi dito lá no capítulo 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo está falando de algo que ele já havia antecipado. Por outro lado, ser luz é o oposto. É uma vida nova, é uma forma de existência nova que define um novo tipo de ser humano. Agora, essa luz não é nossa. Ela vem de Deus, da pessoa de Jesus. Isso aqui é muito importante que a gente entenda, irmãos. Nós somos luz no Senhor. Então, que ninguém se engane pensando que em nós haja alguma luz, como alguns teólogos progressistas, né, gostam de interpretar, que nós já temos luz em nós mesmos, então quando Cristo chega, ele apenas desperta essa luz que está em nós. Não, não é isso. Nós não temos luz em nós. Paulo define a nossa natureza antes de Cristo como uma natureza determinada pela escuridão. Ele diz, vocês eram trevas. Então, o nosso próprio ser, ele vive imerso nessa escuridão. A menos que Cristo nos ilumine, a menos que ele nos tire daí, então nós não temos como sair por nós mesmos. Então, não temos luz em nós. Não há nenhuma luz na nossa natureza humana decaída. O nosso estado natural é de depravação total. Então, nós fomos feitos filhos da luz no Senhor Jesus. É a luz de Cristo que nós ostentamos, não é a nossa própria luz. Quando Jesus diz em Mateus 5,14 que nós somos luz do mundo, isso quer dizer apenas que nós carregamos a luz de Cristo conosco. Ele é a luz. Nós não temos luz. E essa luz brilha no mundo sempre que nós vivemos e pregamos o Evangelho de Cristo. E é isso que significa viver e andar como filhos da luz. Então, irmãos, uma vez que somos luz no Senhor, que somos luz em Cristo, isso quer dizer que, se nós nos afastamos de Cristo, voltamos à escuridão. Ok? E aqui nós vemos que, como filhos da luz, se somos luz em Cristo, seria totalmente incompatível para nós fazer aquilo que fazem as pessoas que vivem fora de Cristo, nas trevas. E essa dinâmica textual, que enfatiza o antes sem Cristo e o depois com Cristo, é bastante usada nas Escrituras. Veja comigo em Romanos 11:30. Romanos 11:30. Quem encontrar, por favor, pode ler em voz bem alta. Só até aí. Obrigado, filho. Obrigado. Então, Paulo está dizendo, assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia,
à vista da desobediência deles. Ele está falando aqui sobre o endurecimento do coração dos judeus para que os gentios pudessem ter acesso à família de Deus, à família da salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, outra pessoa que possa ler também em voz alta. Ok, então Pedro está falando aqui, né, sobre a nossa condição, sobre o privilégio que nós temos como filhos de Deus, uma vez que nós antes nem éramos povo o quê? Povo de Deus. Mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então existe um antes e um depois, e é isso que nós devemos considerar. O último texto, por enquanto, Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Gálatas 1, 23. Ouvimos somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Isso, então aqui mostra a mudança na condição de Paulo, né, de perseguidor a perseguido. Então, quando ele muda, né, quando o seu status de vida é mudado, a igreja tem dificuldade de aceitar que ele realmente mudou, porque ele foi um perseguidor bastante dedicado contra a igreja. Então, na vida do próprio Paulo, tem esse antes e o depois. Mas, irmãos, é importante que a gente entenda que, nessa perspectiva de mudança, essa mudança precisa ser evidenciada. Não pode ser apenas uma mudança discursiva. Ah, não, agora eu sou crente. Antes eu era perdidão, agora eu estou em Jesus, sou crente agora. Sim, o discurso é importante, o testemunho é importante, mas a vida precisa concordar com o discurso. Então, mesmo nós, aqui nós já vimos, na própria carta, nós já vimos a ocorrência dessa linguagem, né, no capítulo 2, versículos 11 a 13, quando Paulo vai mostrar aí qual era a nossa situação e como ela mudou radicalmente. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Né? E ainda no capítulo 2, versículos 2 a 4, quando ele vai dizer que nós andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, e o príncipe das potestades do ar, que opera sobre os filhos da desobediência. Então, aí quando chega no verso 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, tem essa linguagem bastante ocorrente nas Escrituras, no Novo Testamento, de modo especial, sobre essa mudança que nós experimentamos. Então, da mesma forma, é recorrente o uso da analogia trevas versus luz, né, como ilustração da nossa conversão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então Deus, Ele fez resplandecer no nosso íntimo, no nosso coração, a iluminação para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em que situação nós estávamos? Nas trevas. Das trevas resplandeça a luz. Né? Qual foi a primeira coisa que Deus fez
lá no livro de Gênesis, no relato da criação? Que haja luz. A primeira coisa que Deus trouxe à existência, na perspectiva da criação, da narrativa de Gênesis, foi a luz. O mundo foi criado a partir da luz. Então, a luz tem na Bíblia esse lugar especial, né, que mostra como Deus nos chama para viver na luz, quando a nossa vida antiga era uma vida vivida nas trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz, né? Como nós temos visto aqui na narrativa de Paulo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando Pedro também vai dizer, né, que nós fomos chamados para essa vida na luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a ética cristã adequada é todo modo de vida que manifesta a luz de Cristo ao mundo. Essa é a ética cristã adequada. Tudo que nós fazemos que revela a luz de Cristo a este mundo é uma ética adequada, é um comportamento cristão adequado. Então, às vezes, irmãos, não é nem uma questão de um pecado horrível, né, grave, gravíssimo, pesado. Não, às vezes é só uma questão de o que convém e o que não convém. O apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios, né, capítulo 10, onde ele mostra que todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas não convém que eu faça, aliás, capítulo 6, perdão, mas não convém que eu faça qualquer coisa. Então ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não são necessariamente pecados, mas são inconvenientes para o cristão, porque ele vive na luz de Cristo. Versículo 9, vai dizer aí, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, na sequência do argumento, ele mistura duas figuras de uma árvore frutífera com a luz. E essa é uma característica de Paulo, né? Ele mistura várias imagens dentro da mesma narrativa sem dar nenhum aviso prévio, né? Ele faz isso com muita habilidade, de tal forma que esclarece os seus leitores, ajuda a entender o que ele quer dizer. Nós já vimos isso também quando na carta ele descreve que nós somos, o que nós somos em Cristo, usando várias imagens que ele vai misturando. Primeiro ele fala que nós somos peregrinos, no mesmo versículo ele diz que nós somos uma família em Cristo, imediatamente depois ele acrescenta a figura de um santuário que está sendo construído, um edifício que está sendo construído para a habitação de Deus, capítulo 2, 19 a 22. E agora nós temos uma ilustração curiosa, né, como se a luz fosse uma árvore frutífera. Não é interessante essa forma como ele mistura as imagens para ajudar a gente a compreender, como se Paulo estivesse falando para crianças. Né? E, de certa maneira, nós somos crianças porque estamos num processo de crescimento no reino de Deus. Então, o que ele quer dizer com o fruto da luz? Que uma pessoa que vive na luz de Cristo, né? Uma pessoa que vive nessa luz, que é a luz de Cristo, tem de manifestar necessariamente essa luz no seu modo de vida. Isso é o fruto. É o nosso comportamento cristão correto. São as nossas obras dando vazão aí a uma vida que foi transformada realmente por Deus. Então, os frutos da luz são representados aqui por 3 virtudes. Ele fala da bondade, da justiça e da verdade. Elas são a contraparte dos 3 vícios que ele vai citar lá no versículo 3, imoralidade sexual, a impureza e a avareza. Então, Paulo trabalha com o mesmo método didático de Jesus, né, o apelo à razão com a lógica ilustrativa. E em diversas ocasiões,
nós vemos que Jesus usou a figura da árvore frutífera para ilustrar a necessidade de coerência entre o discurso religioso e a prática espiritual efetiva. Então, ele fazia isso por meio de uma expressão básica que ele usa constantemente. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 a 20, Lucas 6, 43 a 44, e também João, capítulo 5, 2 a 17, onde ele diz que nós que estamos ligados na videira, como ramos, nós precisamos produzir os frutos próprios da nossa nova condição. Então, irmãos, se somos filhos da luz, nós faremos o que é próprio da luz. O que o mundo verá em nós são as obras da luz, ou os frutos da luz, e isso levará o mundo a crer em Cristo Jesus. E bondade, justiça e verdade são atributos divinos. Somente Deus é totalmente bom, totalmente justo e verdadeiro. E a literatura judaica cristã antiga, ela vai definir o caráter de Deus com base nesses três atributos. Nós já vimos aqui, nessa nossa série, que Deus nos fez sob a influência direta dos seus atributos. Versículo 24, que Deus nos revestiu da nova natureza, criada segundo Ele, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas nós não podemos manifestar essas virtudes apenas pela nossa própria boa vontade. Não podemos, irmãos. É interessante que hoje tem sido comum, eu tenho ouvido várias pessoas falando isso na igreja, né? E pessoas que fazem parte da igreja falando isso, que nós temos que ser carta para o mundo. E essa expressão eu ouvi a primeira vez de um desses líderes famosos aí da mídia. E essa palavra, ela é tirada de um contexto onde Paulo está falando aos coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, porque os coríntios queriam que Paulo apresentasse carta de recomendação. Ele que era o fundador da igreja. E então ele diz: nós somos a carta escrita para vocês. Ou seja, a nossa vida, o nosso testemunho é o que vocês precisam ver para legitimar o nosso ministério. Não é o nosso discurso, não. Ninguém precisa de uma carta de apresentação para pregar o Evangelho, só precisa de uma vida que esteja em Cristo, de uma vida que esteja comprometida com Cristo. Essa é a nossa carta. Então não adianta também a gente ficar dizendo que somos carta para o mundo se o que está escrito em nós não é uma mensagem evangélica, se as nossas obras, a nossa prática não mostra a luz de Cristo para o mundo. É incoerente. Entende? Então a palavra traduzida aqui por bondade, ela se refere à prática do bem, de fazer o bem. A palavra para justiça significa agir com retidão, proceder retamente, enquanto verdade tem a ver com ser honesto, sincero, com ser leal. E é só por meio de Cristo, irmãos, e a partir dele que nós podemos praticar isso, que essas virtudes podem nos tocar e podem ser reproduzidas em nós. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, vai mostrar isso. E, de novo, Paulo está falando de imitação. Essa frutificação ocorre sempre que nós imitamos a Deus, o Pai e o Filho, no poder do Espírito Santo. E nós chegamos ao verso 10, onde o texto diz: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Agora ele demonstra como nós podemos viver ou andar como filhos da luz. Nós precisamos viver a fé de um modo intencional, irmãos. Vou repetir, nós precisamos viver a fé de um modo intencional. De que maneira? Tratando de descobrir o que agrada ao Senhor. Então o sentido aqui é o de pôr à prova todas as coisas para descobrir o que nos convém ou não, no propósito de agradar a Deus. No propósito de agradar a Deus. Esse é o alvo da vida cristã.
não é prosperidade. A prosperidade pode ser uma consequência daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não é pecado prosperar. Pecado é cultuar a prosperidade. Pecado é restringir a vida cristã a uma vida boa, sem dificuldades financeiras, sem doenças, sem lutas. Irmãos, vida sem luta só na glória. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos lutas. Com dinheiro, sem dinheiro, nós temos lutas. Porque a vida que nós vivemos neste mundo é uma vida que está comprometida por causa do pecado. Então, Paulo está falando aqui da vida voltada para o agrado de Deus, a vida toda voltada para o agrado de Deus, né? Do senso crítico pessoal, baseado nas Escrituras, para descobrir qual é a escolha que devemos fazer, qual é a decisão que devemos tomar, que seja do agrado de Deus, que glorifique a Deus. Em síntese, todo esforço e disciplina voltados aqui para nos levar para longe da imoralidade sexual, da impureza, da cobiça, tem essa finalidade, de nos libertar de uma vida egoísta, voltada somente para nós mesmos, para os nossos interesses, para aquilo que queremos para nós, e nos voltarmos para Deus, porque essa vida egoísta é a vida característica do velho homem. A vida nova cristã, a vida nova que é vivida à luz de Deus, é uma vida voltada para fora, irmãos. Quando você começa a ler o capítulo 2 de Atos, você chega ali até o capítulo 4, você vê uma igreja maravilhosa, onde ninguém tinha nada, não possuía nada como unicamente seu, mas algo para compartilhar, para contribuir, para que Deus possa fazer uso daquilo que se tem para a sua glória e para a sua honra. Então, infelizmente, essa teologia que tem prevalecido na igreja nessas últimas décadas tem transformado a nós, cristãos, em pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, preocupadas somente com a nossa própria imagem. Meus irmãos, nós somos criados à imagem de Deus, para refletir a imagem de Deus, não a nossa imagem, porque a nossa imagem não traz contribuição para ninguém em nada. Nada. Então, por fim, o verso 11, primeira parte, Paulo vai concluir dizendo: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ele iniciou o verso 7 com uma nova exortação, como nós vimos. Que os seus leitores não participassem daquilo que os filhos da desobediência fazem, ou seja, a vida sexual deturpada. Depois, ele expôs os motivos pelos quais isso seria um contrassenso, porque à luz dos seus próprios, da sua própria maneira de viver, da sua nova maneira de viver, isso seria incoerente, inconsistente. A luz tem seus próprios frutos, tem sua identidade, e os verdadeiros filhos da luz manifestam essa identidade, esses frutos. Agora, ele reforça isso, né, mostrando que não sejam cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Irmãos, as obras do mundo, do lado sombrio, são obras estéreis no tocante a agradar a Deus. O ser humano natural não pode agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós só começamos a ter condições de fazer o que agrada a Deus a partir do momento em que nós cremos. É aí que começa a mudança. E nós temos aqui outra característica paulina, que é contrapor a prática cristã, né, como um fruto da operação do Espírito Santo na vida do crente, a prática dos incrédulos, que ele define como obra, resultado natural do domínio do pecado. Nós vemos isso de novo lá em Gálatas, com as mesmas inquietações, com o mesmo problema e com a mesma solução. Paulo diz: olha,
não participem das obras das trevas, e aí ele vai definir quais obras são, e a maioria delas está ligada à questão da imoralidade sexual. Então ele mostra que o nosso dever como cristãos é buscar o fruto do Espírito Santo. É fruto, irmão, não é obra. Então eu não posso fazer isso somente pela minha boa vontade. Eu preciso que haja uma mudança no meu interior para que os frutos aconteçam. Se não houver semeadura, não existe árvore. Se não houver árvore, não existe fruto. A palavra é semeada nos nossos corações na expectativa de que haja mudança, de que haja crescimento e frutificação. Ok? Então, chegamos ao segundo bloco e à parte final dos versos 11b até o 14, e aqui nós vamos concluir, quando ele diz no verso 11, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, Paulo deixa aqui a linguagem passiva, com a qual ele vinha advertindo os seus leitores. Ele tem falado até aqui de evitar, de deixar, de escapar da influência do lado sombrio da natureza velha, humana, decaída. Isso é o quê? É um instituto de defesa, é uma atitude de defesa. Nós estamos apenas nos defendendo. Mas a partir do verso 11, segunda parte, ele faz uma abordagem ativa, exortando os seus leitores a agirem, a tomar uma atitude, a tomar as rédeas do combate e expor aquilo que está escuro, que está no escuro, que está sendo feito sob as trevas. Então agora é guerra aberta contra o lado sombrio. Não é por isso ele começa aí com pelo contrário. Contrário ao quê? A ser cúmplice. Ao invés de sermos cúmplices, devemos fazer brilhar a luz de Cristo, a ponto de desvelar, de expor, de revelar o que os filhos da ira estão fazendo em oculto ou nós mesmos. Então veja o verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Veja o que Cristo diz em João capítulo 3, versículo 20. João capítulo 3, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que uma pessoa que vive na escuridão, que pratica as obras das trevas, ele não quer se aproximar da luz para não ser denunciado, para não ser revelado. Não é? O ladrão age como? Na luz ou na escuridão? O assassino age na luz ou na escuridão? Todos aqueles que praticam o mal, eles não gostam da luz, porque a luz revela a escuridão e as obras que são praticadas na escuridão. Então Paulo está dizendo aqui, basicamente, o que Cristo está dizendo em João capítulo 3, versículo 20, né? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então, veja, a questão aqui não se refere a acusar alguém de um erro ou de um pecado, mas de viver por um testemunho consistente, coerente com as Escrituras. E essa nossa postura também é a nossa arma de combate principal contra a escuridão. De tal maneira que a simples presença do crente no meio dos incrédulos, ou mesmo no meio dos irmãos em Cristo que tropeçaram, né, os faça enxergar o seu pecado e repensar as suas próprias vidas, e considerar a possibilidade de abandonarem o caminho sombrio. Então, irmãos, aqui Paulo não está falando de acusação, ele está falando de uma vida que a própria vida fala para os outros. Entende? Você já teve a experiência de se aproximar de pessoas cristãs, diante das quais você se sentiu constrangido?
por causa da santidade que você identifica nelas? Eu já vivi essa experiência várias vezes. Várias vezes. Recentemente nós tivemos um pequeno retiro de oração, né? E eu e minha esposa estivemos ali na presença de pessoas que nos fazem sentir assim, não é, amor? A gente se sente constrangido de estar diante dessas pessoas, porque elas não falaram nada para nós nesse sentido, não disseram nada que nos constrangesse, foram amáveis todo o tempo, nos receberam com todo o amor, com todo o coração. Mas o fato de essas pessoas existirem como elas existem, a vida delas em Cristo é uma vida que grita. E a gente, quando está diante delas, a gente se sente até incomodado. Não é? A gente se sente constrangido. Então, irmãos, a vida cristã autêntica, ela tem esse poder. Não é um poder nosso, é um poder de Cristo. A presença de Cristo em nós, ela traz essa possibilidade. Né? Em outra carta, nós vemos uma argumentação muito semelhante, 1 Coríntios capítulo 14, 24 a 25, onde Paulo fala sobre o dom de profecia, e ele diz que quando a igreja profetiza, quando há profecia na igreja, até o incrédulo que chega na igreja, ele se sente incomodado pela palavra, e ele então, através daquela pregação, ele entrega o seu coração e passa a ser um adorador de Deus. A vida dele muda. Então, a vida na luz de Cristo, irmãos, é uma pregação contínua. É uma ação profética que denuncia, mas sem acusar. Não é uma acusação, é uma denúncia. A vida da pessoa que está em Cristo é uma denúncia ambulante. A denúncia não se dirige às pessoas, mas às obras infrutuosas que elas praticam. Meus irmãos, Deus não odeia nenhum pecador. O que ele odeia é o pecado. Nós cristãos, infelizmente, pelo fato de nós não vivermos uma vida de comunhão constante com Deus, nós costumamos misturar essas coisas. Às vezes a gente odeia mais o pecador do que o pecado que ele pratica. E às vezes nós odiamos o pecador por causa do pecado que ele pratica, e em muitos momentos nós praticamos o mesmo pecado do pecador que nós odiamos. Você percebe a incoerência que nós chegamos? Então, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. A finalidade aqui é a transformação da pessoa, é a conversão, é a mudança de vida. Ezequiel já traz essa mensagem clara, ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na sua transformação. Então, seja o incrédulo ou o próprio crente que se deixou enganar ali pela sedução dos prazeres da atividade sexual que Deus reprova, Paulo traz aqui uma conclusão a tudo que ele vem expondo desde o verso 8, que é o quê? Uma explicação para essa afirmação sobre o poder da luz. Né? Ele nos permite ver claramente, mesmo as coisas mais escondidas, a luz nos permite ver claramente, mesmo as coisas mais escondidas, porque tudo que é tocado pela luz se torna visível a todo mundo. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, ele lida aqui muito com lógica, né, e coerência. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O que Paulo quer dizer? Quando a gente entra num quarto escuro e a gente acende o interruptor, a escuridão é reprovada, ou seja, a luz elimina a escuridão, muda tudo, transforma o ambiente, não é? Quando nós estamos num lugar onde a gente não tem conhecimento de onde as coisas estão, nós não conseguimos nos mover porque nós não temos o conhecimento, né, do ambiente. E se nós não acendermos a luz, não conseguimos nos mover ali. Da mesma forma, irmãos, ocorre quando as nossas vidas estão imersas em escuridão, quando nós estamos comprometidos com o lado sombrio.
Então nós precisamos nos mover na presença de Deus, nós precisamos nos mover na presença das pessoas de uma forma santa. Esse é o objetivo de tudo que Paulo está dizendo ali, a santidade, a busca da santidade. Mas como faremos isso se nós estivermos no escuro? Então, verso 14, nós chegamos aqui à conclusão, quando ele diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Se nós considerarmos essa sessão como um sermão, como a gente disse no início, nós chegamos aqui à parte da aplicação. Provavelmente essas palavras de Paulo faziam parte de uma liturgia judaico-cristã da igreja primitiva. Ninguém sabe ao certo qual seria a origem dessas palavras, né? Ela parece mesclar elementos que são dos profetas e também algumas palavras que têm a ver já com o contexto do Novo Testamento, com a pregação dos apóstolos, em cima do que Cristo já havia ensinado, mas de qualquer forma, o importante é saber que a palavra canônica é a palavra autoritativa que vem de Deus por meio do apóstolo. O que ele quer dizer com essa questão aqui, né, quando ele diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Quem está dormindo está onde, irmãos? Na escuridão. Não está na luz. Então, o que a luz traz, o que a luz promove, o que a luz revela, o que ela mostra, é justamente está dentro desse contexto da diferença entre vida e morte, né? E Paulo vai mostrar aqui que a luz a qual ele está se referindo é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então a luz não são os crentes, como nós já falamos, eles são apenas aqueles que carregam a luz. Eu gosto das palavras do quarto evangelho sobre João Batista, quando o texto adverte: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João capítulo 1, versículo 8. E é esse aqui o nosso caso. Nós não somos a luz, mas temos sobre nós o encargo de testemunhar da luz. Então Paulo convida os seus leitores, acima de tudo aqueles que estão dormindo espiritualmente, a que se despertem, a que venham para a luz. E quem são estes que estão dormindo? Eles podem ser os filhos da desobediência, como já falamos, não é? Aqueles que nós também vivemos como eles algum dia, que estão em algum momento da nossa vida, e que estão agora na condição de inimigos de Deus. Aqueles que ainda vivem como gentios pagãos, dominados por vícios carnais. Eles já foram descritos como mortos espiritualmente no capítulo 2, mas agora eles são chamados a despertar do sono, que fala de deixar o estado de inconsciência, da mente obscurecida, mas também fala de ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas Paulo também está falando para a igreja, diretamente, e é provável que o seu alvo primordial aqui sejam os crentes. Irmão, já vai longe o tempo em que nós pensávamos que pregar arrependimento para os crentes era chover no molhado, era um desperdício. Mas hoje nós sabemos muito bem que a Igreja de Cristo é a parte da sociedade que mais precisa ouvir o evangelho de arrependimento, a mensagem da cruz, o chamado a uma vida que glorifica a Deus. A igreja não é uma redoma de santos, como já falamos, dentro de um mundo caído, irmãos. Ela interage com o mundo e muitas vezes ela se deixa iludir por ele, por seus encantos, pela oferta de prazer sem compromisso. Eu tive um professor na faculdade que ele gostava de provocar, principalmente os crentes pentecostais, e toda a aula praticamente ele falava isso: a igreja é mundana. E aí os pentecostais, né, já pegavam no telefone para jogar em cima dele, ficava todo mundo nervoso, e aí ele fazia isso para provocar. Mas o que ele queria dizer? Que a igreja é mundana no sentido de que ela está no mundo, ela existe no mundo, ela interage com o mundo.
Mas, infelizmente, essa frase que ele dizia, hoje, em muitos momentos, a gente vê que ela é literal. Que a igreja realmente é mundana. Já não no sentido de estar apenas no mundo, mas de sofrer a influência do mundo. De um modo muito claro, né, muito explícito. Então, que bom que nós temos a palavra de Deus, irmãos, que está nos chamando sempre de volta até o dia de hoje. E aqueles que atenderem o convite serão iluminados pelo próprio Cristo, Ele que é a luz do mundo. Então é o que Paulo nos assegura aqui no texto que nós acabamos de ler. Então, concluindo, irmãos, a palavra de Deus, mais uma vez, está nos desafiando aqui a repensarmos os nossos caminhos, a olharmos para as nossas práticas, não olhar para o outro, olhar para nós mesmos, nos examinarmos. Mas também, ela está nos mostrando que existe uma porta aberta para nós. Quando Paulo diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará, ele está dizendo que Cristo ainda está esperando para nos iluminar. Que ele ainda está disposto a trazer luz aos nossos corações, às nossas mentes, ao nosso entendimento. E nos ajudar a viver na luz como ele quer que nós vivamos. E dentro dessa perspectiva, eu convido você também a que nós possamos lutar do lado certo. Que nós estejamos dispostos a lutar com as armas da justiça, da verdade, da bondade, da retidão, da santidade. Como Paulo vai dizer em outro momento, 2 Coríntios capítulo 10, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir sofismas e todo o engano que se levanta contra Deus. Mas ele vai dizer ali também uma frase muito emblemática, quando ele fala, trazendo todo pensamento cativo a Cristo. Ou seja, as nossas mentes, elas devem estar presas, elas devem estar firmadas, elas devem estar cativas em Jesus. Ou seja, a nossa mente precisa estar sujeita inteiramente àquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Cristo quer fazer em nossas vidas, aquilo que Ele tem nos ensinado no seu Evangelho, na sua palavra. Então é nesse sentido que Paulo está chamando aqui ao despertamento. E nessa manhã eu também convido você a esse despertamento, a nos despertarmos enquanto é dia, enquanto é tempo. Né? Nas palavras da ceia que nós fizemos hoje, a citação aqui, não mencionamos os versos seguintes, né? E num desses versos Paulo diz, falando sobre a necessidade de os irmãos estarem atentos à oportunidade de arrependimento e à busca de uma vida em comunhão autêntica, ele diz, olha, porque se nós participarmos do pão e do corpo sem discernir o corpo de Cristo, nós nos tornamos réus do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, é por isso que entre vocês existem muitos que estão dormindo, que estão enfermos e que estão dormindo. Então, irmãos, que nós não estejamos entre os que estão dormindo, mas entre os que querem viver uma vida alerta, para que quando Cristo vier, as nossas lâmpadas estejam acesas, preparadas para encontrar o noivo, e não sejamos surpreendidos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que mais uma vez traz para nós desafios, ó Deus, exortações, mas também traz consolação, traz graça, nos mostra essa porta aberta diante de nós, assim como a tua palavra para a igreja ali em Apocalipse,
onde o Senhor abriu também uma porta para ela, a fim de que ela pudesse se arrepender dos seus pecados, pudesse voltar para uma vida reta na tua presença. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa manter essa porta aberta diante de nós, e que o Senhor venha despertar, ó Deus, o nosso sono, nos despertar deste sono, mostrando a cada um de nós o quanto precisamos, ó Deus, ainda trabalhar e contribuir para que a luz de Cristo seja vista em nossas vidas. Essa luz não é nossa, Senhor, a luz é do Senhor, ela vem do Senhor para nós. Nós somos luz no Senhor. Mas, por outro lado, a tua palavra já nos advertiu ali no capítulo 2, versículo 10, que há boas obras que foram preparadas de antemão e que nós devemos andar nessas boas obras. Então, ó Deus, afasta-nos, ó Deus, afaste-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não glorifica o teu nome e que nós temos feito, Pai, que nós temos praticado, seja em palavras, em pensamentos, em ações, ou até mesmo em falta de ações. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos nos aproximar da luz a cada dia mais. E que essa luz possa iluminar as nossas trevas, a escuridão que há no nosso interior. E a partir dessa iluminação nós possamos buscar a mudança, a transformação que o Senhor pode operar em nossas vidas, desde que nós venhamos a abrir os nossos corações. Então, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, desperta-nos, acorda-nos, ó Deus, que o Senhor venha nos sacudir nesta manhã pelo poder do teu Espírito, nos tirar do sono, nos levar para um estado, Senhor, de alerta, onde nós possamos viver de tal maneira que, de fato, o mundo possa ver a luz de Cristo brilhar em nossas vidas. E assim, Senhor, aqueles com os quais nós nos cruzarmos pelo caminho, eles possam ser despertados para uma vida de comunhão com o Senhor. Nós oramos assim, pedindo que a tua boa mão se estenda sobre nós, para curar as doenças da nossa alma, para repreender todo o mal no nosso interior, no nosso íntimo, para nos libertar, para nos transformar, a fim de que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em tudo que nós fizermos. Que a nossa vida tenha esse empenho, essa meta, este alvo, acima de tudo, além de tudo, de fazer aquilo que te agrada, aquilo que glorifica o teu santo nome. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.